Vamos lá. Escreve alguma coisa aí, Priscila. Vê se está tudo Escrever bem. aonde? Escreve, o chat não está ligado? Chat, deixa eu ver aqui. Ah, tem que sair daqui? Não. Deixa eu ver aqui, comentários. Tá tudo assim, funcionando, né? Tá. A única coisa que tá fechada é o ao vivo. O resto tá fluindo. Comenta, deixa eu... Onde que eu escrevi isso? Tá. Eu acho que já está ao vivo, Priscila. Agora só precisa ver. Aqui tá rolando, 2 minutos ao vivo já. Tá, então. Como é que o Então, povo entra aqui? Eu não sei usar isso direito. boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Dolores Melo. Eu e a Priscila Reis, nós resolvemos fazer esse ao vivo aqui para explicar um pouquinho das nossas terapias, o que a gente trabalha nesse momento de pandemia, todo mundo enclausurado, até a gente estava conversando sobre isso, que as pessoas devem estar um tanto quanto espanadas por causa disso, né? Então, o interessante é se conhecer, entender o que as terapias podem fazer por você, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho de mim, um pouquinho a coisa, tá? Sou Dolores Melo, terapeuta integrativa, eu trabalho com mesa quântica interestelar, com baralho cigano, sou dirigente de apometria, faço florais de Saint-Germain e um pouquinho de numerologia também. A Priscila, pode falar um pouquinho de você, Priscila? Sim, sim, é claro. Bom, eu sou a Priscila Reis, eu também sou terapeuta, né? Trabalho na área sistêmica. As minhas bases são a constelação familiar, né? A PNL, coaching, apometria. Então, são terapias que se integram também de uma certa forma, né? E de base, eu também sou nutricionista, tem aí um outro sistema envolvido, um sistema alimentar. E eu e a Dolores, a gente tem uma parceria, né? De trabalho, a gente soma os nossos trabalhos, a gente se ajuda muito, e nós trabalhamos na mesma equipe de apometria, e a gente sempre está somando as nossas técnicas a fim de aprimorar e de nos desenvolvermos, né, no que a gente pode agregar um com o outro. E Sim, foi sim, esse o objetivo da live, né, Dô? Quanto as sim. terapias somam e nos ajudam muito. Sim, porque uma terapia só não consegue suprir o que o cliente precisa, necessidades, porque, por exemplo, a mesa quântica, ela faz o rastreamento das energias, faz os tratamentos, mas aí, de repente, a pessoa precisa de um terapeuta, precisa fazer uma constelação para tirar alguns traumas, alguns entraves. Aconteceu isso comigo também. Estava indo, só que tinha alguma coisa que não estava encaixando ainda e eu não estava conseguindo dar aquele passinho para evoluir. E aí encontrei a Priscila, e a Priscila me ajudou nesse momento, e estou até aqui fazendo os vídeos, porque eu não tinha essa disposição, sabe? Era muito travada, e até a gente descobrir por que disso tudo, foi muito legal, foi muito gratificante, e eu tô aqui fazendo um vídeo agora, né, Sim, Priscila? isso E, é muito bom. e a Priscila, quando ela precisa de alguma coisa, alguma ajuda também, ela recorre a mim, então a gente troca as terapias. Então, por exemplo, a floral, de Florais Saint-Germain, quando a Priscila faz a constelação, a pessoa precisa, além do entendimento que ela tem de toda a vivência com ela, precisa fazer uma elevação do seu campo vibracional. E às vezes a pessoa sozinha, ela não consegue. Aquele Não. momento é muito novo para ela e ela precisa de um suporte. Então, tudo se integra, tudo é um braço, um colando no outro, né? E um ajuda o Uhum. outro. Então, Sim. aí, a partir disso, a gente consegue dar uma qualidade de vida, uma, um suporte melhor para o cliente.
Fala um pouquinho da constelação, Priscila. Não, sim, com certeza. É tudo muito complexo, né? E ao mesmo tempo simples, no ponto de vista do querer. Basta você querer que as coisas vão entrando naquele movimento e a gente vai conseguindo ter aquela expansão de consciência. Então, assim, as terapias sistêmicas, a gente analisa qual sistema precisa ser olhado, qual precisa ser trabalhado, né? Isso. Então, o paciente, ele vem para a gente com uma situação e a gente olha para ela não só do ponto de vista familiar, ancestral, né? Nós trabalhamos com Bert Hellinger, né, que é a minha metodologia, existem as leis do amor, e além das leis do amor, né, as leis de Bert, que ele codificou essas leis, na verdade, já existem no universo, né? Ele foi o grande codificador dessa metodologia. Existem as leis universais, existem as leis espirituais, né? Existem aí as leis da fraternidade cósmica, né? Existem as leis da alimentação, o reino animal, então tudo isso está agindo na gente. E a gente precisa entender. E muitas vezes é o que aconteceu muito comigo, que eu realmente trouxe muita coisa à tona, foram vibrações de vidas passadas. E isso também está atuando o tempo todo, a gente querendo ou não. Existem as leis do karma também, né? Do karma, do dharma. Mas o final de tudo isso é para um lugar só, né? É seguir uma evolução, é seguir uma ascensão espiritual. E não adianta a gente querer focar só na matéria. Nós precisamos dar uma boa atenção para a nossa vida espiritual, porque ela é a nossa mestra, né? É ela quem dita como vai ser o jogo. E as constelações, quando a gente trabalhou com a Dolores, foi muito, muito interessante, porque você absorveu uma ótica diferenciada de questões que você já tinha com você, mas que te trouxe um significado, uma visão diferenciada para você seguir com aquilo que você queria resolver. Então, muitas vezes, você fica só num processo só, você fecha o campo, né, de observação, a extensão. Então, a expansão de consciência, ela não é uma coisa só. É interessante você conhecer outras metodologias, os florais de Saint-Germain, que é a linha que eu sigo também, né, Fraternidade Branca, da luz violeta. E então, essa transmutação, a constelação, a apometria, a mesa quântica, né, todos esses processos terapêuticos que se complementam, eles trabalham na transmutação, né? Então, por isso que eu falo, é tudo muito complexo, não adianta a gente focar só num processo e achar que é só aquilo que vai resolver. Existem várias ferramentas e agora... Várias linguagens, porque tem que ver também que a pessoa aceita, né? Às vezes você quer pôr uma coisa e ela não aceita aquela terapia e você tem que se virar, colocar outras coisas para poder ajudar no tratamento da pessoa. Sim, que nem no meu caso, esse período aí de quarentena, né? Eu realmente entendo que, assim, eu estou nesse momento para mim. Eu precisei desse momento, eu precisei dessa depuração que está sendo muito forte, para que eu pudesse ver e avaliar questões que eu não conseguiria ver de uma outra forma. Então, esse momento, eu me decidi em ficar comigo mesma e ver coisas que eu não tinha visto. Então, eu entrei num processo muito profundo de limpeza espiritual, de depuração, transmutação. A Dolores me ajuda muito, 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 muito com a mesa, né, Dô? Muitas vezes. Ô, Dolores, me acorde, porque o negócio tá pesado, o negócio ficou denso aqui. E aí ela me traz umas compreensões que realmente selam, assim, né? É a chave do negócio e fecha. E aí faz todo aquele sentido, aí você sente tudo aquilo no corpo, aquilo vai vindo, aí você fala, poxa, fez sentido, isso realmente aconteceu, e é a pura verdade, né? Então eu descobri coisas nesse momento agora da minha vida, Dolores, que se não fosse esse momento, eu não teria descoberto nunca. E assim, são coisas divisoras de águas. Minha vida mudou completamente. Completamente. A minha também. Depois que eu fiz a constelação, e aí eu mudei, eu fiz a transição de carreira, né? Deixei de ser. Deixei não, eu ainda sou boleira, né? Eu só deixei de atuar
com bolos. E agora eu estou me dedicando exclusivamente às terapias. E nesse momento foi crucial ter feito a constelação, que me ajudou a dar esse passinho, né? E também me ajudou bastante a entender esse momento que a gente está passando agora. Eu não vi esse momento de clausura como uma coisa ruim, não, porque eu consegui evoluir muito, eu consegui dar ênfase a tudo aquilo que eu estava fazendo, eu me propus, eu me coloquei na mídia para fazer o que eu preciso fazer, para eu mostrar o que eu sei fazer, para eu ficar visível, né? E as pessoas entenderem o que é a mesa quântica, que é a minha ferramenta chave, né? O meu carro-chefe, vamos dizer assim, né? Como você é a constelação sistêmica, a minha é a mesa quântica interestelar. As outras coisas vêm como um auxílio, uma complementação da mesa. Por exemplo, Sim. Eu vou tratar uma pessoa com a mesa, se eu estou com alguma dificuldade daquilo que ela está falando, e a pessoa fala uma coisa, a mesa fala outra, aí eu vou aonde? Eu vou no baralho, eu peço uma orientação para o baralho, e aí eu continuo a fazer a mesa. Então, para você ver que uma coisa complementa a outra, uma coisa ajuda a outra. Como muitas vezes eu já atendi gente com baralho cigano, e ela precisava de fazer tratamento, fazer energização, e umas outras coisas mais bruscas, mais graves, você não faz com baralho. O baralho é só orientação, é só dizer o que está acontecendo ali naquele momento, um futuro próximo. Tratar, não trata. Então, o que a gente acaba fazendo? Direciona para a mesa quântica, ou direciona para o floral, né? Então, para você entender que nenhuma ferramenta é absoluta. Todas, meus florais estão aqui, ó. Todas se complementam. Você, sabendo usar a seu favor e a favor do seu cliente, né, você consegue ter resultados excelentes. Então, completamente. O que a gente faz, né? Eu falo que eu reencarnei em vida. Então, porque uma ajuda a outra. Você me ajudou na parte de entender o processo que eu estava passando, por que eu tinha certos traumas, e acabou liberando isso, né? Foi uma ajuda muito essencial. E não foi uma coisa, foi um processo só, né, Dô? Porque nós trabalhamos com umas questões contigo e você participou de muitas, né? Sim, sim. E principal uma comigo, né? E aí eu participo das outras com as outras pessoas, ajudando, mas consciente que é tudo para mim também. Eu faço parte daquele sistema que está sendo tratado ali. Não é só porque a pessoa está sendo a principal que a gente não está sofrendo os tratamentos também. A gente faz parte daquilo ali. Nada é por acaso. Né? Nada é por acaso, tanto que eu encontrei a Priscila no meu caminho e a gente faz essa troca de experiências, essa troca de terapias. E eu acho muito válido e muito importante, porque tem pessoas que acham que eu faço só uma coisa e a outra não serve para mim, não tem que tratar só com uma. Não, tem que ter vários, tem que ter um leque para fazer o seu cliente ficar mais satisfeito possível e atingir todas as formas de energia, porque eu entendo que tudo é energia nesse mundo. Tudo. Então, tudo é energia. Tudo é energia. Se tratando energia, você consegue ter saúde, ter prosperidade, ter um bom relacionamento. O relacionamento é amizade, é amor, né? Ter bons trabalhos. Então, eu acho que tô no lugar certo. Estamos onde deveríamos estar, todos. Sim. Esse é um lema. Mas é muito legal, porque assim, eu também, né, um tempo atrás, um pouco da minha história, aquilo que eu falei, eu sou empresária, sou nutricionista e eu tenho uma empresa na área de nutrição, né, uma paixão que eu tenho, e de uns 3 anos para cá, eu realmente migrei para essa área de terapia por movimento de causa própria. Então, eu realmente comecei a ter problemas de saúde, financeiro, aquela fase que você fala, eu preciso nascer de novo, porque não conseguia sair daquele buraco, né? E então eu não sabia que eu estava passando por uma fase de catarse, né? Que é um momento realmente onde a gente está ali depurando uma série de questões, é um momento difícil na vida de todo mundo. E a partir dali eu comecei a fazer uma expansão de consciência, comecei a estudar,
E aí eu me descobri nesse movimento, pelo processo de cura que eu tive, que foi muito intenso, e foi muito forte, assim, trouxe resultados, assim, muito significativos, né? E isso me surpreendeu. Então, eu uso esse movimento sistêmico no meu dia a dia, é tão lindo que, assim, eu às vezes choro, muitas vezes comigo mesma, pela gratidão, pela divindade de compreender essas questões, né? E muitas vezes eram questões que a gente vivia antes e não via dessa forma. Então, esse fato de olhar, às vezes, as mesmas coisas com um olhar de amor, com um olhar de gratidão, com um olhar de que, meu Deus, eu agradeço por ter passado por aquilo, por ter melhorado o meu jeito, eu evoluí com isso. E aí as terapias, para mim, é realmente hoje uma missão, com um propósito de ajudar pessoas, mas por quê? Porque eu estou me ajudando muito, né? Eu estou com a cabeça sempre aberta a receber, e também para escolher, né? Pelo fato de estar com a cabeça aberta, a gente precisa saber escolher. E a Dolores é uma amigona, a gente está sempre junto, porque o movimento que vem daqui para frente, que eu falo para todo mundo, é a era do compartilhamento, né? Precisamos estar junto, precisamos dividir o que a gente tem de bom. O movimento de receber, ele depende muito do doar, né? O quanto você doa, mas o doar sem vaidade, sabe? É o doar com amor, é o doar com o coração. E o que a gente só doa o que a gente tem, né, Dô? Mas Isso o é nosso verdade. trabalho, principalmente como terapeuta consciencial, é realmente entender qual é a base do meu doar. Eu estou doando com qual base? É altruísta? É ego? E as pessoas têm esse desconhecimento. Então, o meu trabalho como sistêmico é entender essas vibrações, para saber como eu vou lidar com tudo isso. E é um processo, né? Leva um tempo, a gente não precisa ficar se punindo, né? Então, quando a gente entra em sistemas de vidas passadas, por exemplo, é mais complexo ainda, e as pessoas precisam sair de lá, né? Tem que ficar no momento presente, viver a vida no presente e ir para frente. O objetivo é sempre pensar para frente. Não é, Dolores? Isso aí, deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Bom, você Eu não trabalha consigo ver o com. chat aqui. Como é que faz para ver? Acho que eu não consegui ativar, então a pessoa está fazendo pergunta aqui no meu celular, eu já faço. Você trabalha com constelação sistêmica, você Sim. trabalha com sanitarismo, né? Eu sou nutricionista sanitária, inclusive, olha um momento super pertinente, né? Eu falo de lavagem de mãos há 25 anos. E olha como é que está hoje. Sim, eu trabalho com a constelação sistêmica familiar, né, com apometria, com xamanismo, né, o coaching também, com a PNL, né, são trabalhos que a gente desenvolve. Então, tudo se complementa para que a gente possa chegar ir no futuro, do presente para o futuro, entender o que aconteceu, por que aconteceu, vamos, né, entender com a cabeça de hoje, para que a gente consiga caminhar sem esses pesos, né? E entender aonde está os nós, aonde está emaranhado. Então, eu uso essas ferramentas. Então, eu só quero avisar o pessoal que esse vídeo, essa live vai ser gravada, eu vou disponibilizar depois lá no Instagram, no meu Face também, tá? E para quem pedir depois também, eu posso até colocar no WhatsApp, tá? Então, Priscila, vou falar um pouquinho o que é cada terapia que eu faço, depois a gente vai falar do seu instituto. Ah, sim. Tá bom? Tá. Sim, Então, a senhora. mesa quântica. A mesa quântica, ela trabalha energias, ela verifica todas as energias, desequilíbrios energéticos, pode ser em pessoas encarnadas, desencarnadas, imóveis, animais, obsessores, magos negros, trabalha também com vidas passadas, faz pesquisa de vidas passadas, trata vidas passadas. Então, eu acho que, para mim, essa ferramenta ela é muito completa. As outras Sim. coisas que eu falei, baralho e florais, são complementares, tá? Dá para fazer sem, mas eu prefiro usar tudo que tiver ao meu alcance,
inclusive a constelação, né, Priscila? Eu também, se for o caso, a gente indica, uma indica para a outra, faz essa indicação para poder auxiliar cada vez mais a pessoa a ter um sucesso maior naquilo que ela está se propondo, tá? Então, o tratamento que nós fazemos é uma parte a gente faz a limpeza, faz a harmonização, e a outra parte o cliente faz ele se comprometendo com a sua própria melhora, porque não adianta nada a gente fazer um trabalho tão extenso e a pessoa deixar para lá, né? Achar que tá tudo bem e tá tudo feito, eu não preciso mexer uma palha, um dedinho para fazer nada. Então, não é bem assim que funciona, tá? Aí tem o baralho cigano é um oráculo, ele fala da energia presente, aquilo que está rondando você naquele momento, fala de financeiro, mais de amor, né? A pessoa procura mais por causa de amor, relacionamentos, fala de saúde também, e dá uma palhinha assim, coisas do futuro bem próximo. Por quê? Porque a partir do momento que você fica sabendo o que está rondando na sua energia naquele momento, você é capaz de mudar seu futuro. O futuro não é imutável. Então, quando você tem consciência daquilo que está acontecendo com você, você tem sempre a possibilidade de fazer a mudança. Então, por isso que ele é um oráculo do momento, ele não é uma coisa muito para o futuro. Pode falar alguma coisa para o futuro, mas a partir do momento que você tenha conhecimento, o futuro muda, tá? A numerologia, eu também faço algumas coisinhas com numerologia, quando eu peço para trabalhar na mesa quântica, o nome da pessoa e data de nascimento. A partir desses dados, eu consigo falar da personalidade da pessoa, falar o momento que ela está passando e falar da missão e também do ano pessoal. Aí as pessoas ficam assim, nossa, ano pessoal? Então, certas coisas estão acontecendo na sua vida agora por causa do seu ano pessoal, a pessoa tem que entender aquilo. Se é ano de ficar parado, se é ano que não acontece nada, se é ano de trabalhar, plantar, né, para depois ter um sucesso lá na frente, ou se é ano que ela tem que fazer aquele corte de tudo que não está servindo mais para ela. Senão, ela fica 9 anos ali, ó, patinando. Né? É muito interessante a numerologia. É uma ciência que estuda a vibração dos números e o impacto que esses números têm na sua vida. É muito antigo isso. Tá? Os florais, o pessoal fala que é besteira, numerologia, não, imagina, né? Os florais. Os florais trabalham com plantas, com as energias das plantas que elas têm na sua essência, e essas energias eu entendo como divinas, porque elas mudam o seu padrão vibratório, elas conseguem mudar a sua energia, elevar a sua energia e conectar você com o seu eu superior, com a sua centelha divina, assim, eu entendo, tá? O que mais que eu tenho que falar aqui? Agora é a sua vez. Já falei. Eu sou suspeita de tudo, né? Eu já me utilizei de tudo um pouco, né? E cada processo trouxe, assim, uma expansão, um significado, uma compreensão extremamente importante na minha vida. Então, mas, se eu não tivesse a minha base, que é de constelação, que é uma visão sistêmica, aonde as coisas estão agindo, pode ser que eu teria interpretado completamente de uma outra forma, né, com certeza, e não teria tido esse resultado que eu tenho hoje na minha vida. Então, as constelações, hoje, eu atuo em diversos nichos, né, digamos assim, ou seja, tanto para uma questão familiar, desde amor, problema de relacionamento amoroso, né, vida de casal, problemas com mãe, com pai, com filho, questões de empresa também é muito interessante. A empresa, ela é uma família, a gente precisa entender que é um sistema, né, um sistema organizacional, ele é uma família, e é importante você ter uma visão amorosa, uma visão macro disso tudo. Existe um fundamento de se montar uma empresa. Então, eu, como empresária, eu consigo entender, e depois desse momento da constelação,
eu também mudei completamente a estrutura da empresa. E mudou totalmente a forma de dar, de receber, as pessoas de dentro, e até as meninas que trabalham comigo, elas falam também a mesma língua, né? Elas já Isso, sentem que ali é uma energia que não é legal, eu ouço mais aquele cliente, porque eu então. falo menos, então elas acabam, né, absorvendo tudo aquilo, e eu faço muito trabalho com elas também. E aí você tem uma visão sistêmica, legal, mas como eu faço para a minha mente entender tudo aquilo, para eu saber se eu estou me sabotando, se eu estou me enganando, se eu estou alucinando? Então, a programação neurolinguística, ela me trouxe a compreensão de uma forma sem julgamentos também, de uma forma mais certa, porque muitas vezes a gente alucina, a gente quer absorver o que a gente acha que é, né? E fica ali se relutando, fala, não é possível que seja verdade, né? Eu não mereço. Mas aonde está escrito que a gente não merece, né? Vamos entender Onde? o que é esse não merece. Vamos tirar ali as camadas da cebola, vamos descascar melhor esse abacaxi e tentar acessar. Porque nós somos um sachêzinho assim, ó, de muitas crenças limitantes, que a gente traz aí de várias gerações, aí chega aqui, você ainda pega mais. Então, precisamos entender essas crenças que nos limitam, que nos bloqueiam, porque o que eu tenho visto ultimamente é muito medo nas pessoas, é muita culpa, e o medo e a culpa, a gente já conversou um pouco sobre isso, são questões que paralisam. Sim. Paralisam completamente. Muito. Você para no tempo. E aí você perde até vidas com isso. Tem pessoas que se perdem, né, na sua existência. E quando você vem para um movimento de constelação, são passos. Deu uma travada. Priscila? Vamos chamar ela de novo. Priscila, entra de novo. E... Deu uma saída aqui. Então, estava falando, quando você vem para um movimento de constelação, né, quando você tem aquela questão de crenças limitantes, e se você está com medo, né, de encarar a vida, está com medo de se jogar, quando você entra nesse movimento, você começa um processo de desemaranhamento, você começa a desatar alguns nós. E esse fato de desatar alguns nós, né, faz você ter compreensões de coisas das quais você não tinha antes, às vezes das mesmas coisas, né? E você começa até a se arrepender de algumas coisas. E o arrependimento, ele é um processo do tipo assim, eu acho que eu posso fazer diferente agora, né? Isso é uma libertação muito grande. Então, a constelação, ela traz uma conscientização dos fatos. E para você melhorar de vida em qualquer aspecto que seja, você precisa ter a consciência daquilo. Se você vai acolher ou não vai acolher, é necessário você ter uma conscientização. Então, não é só uma questão espiritual, familiar, sistêmico, vários reinos ali agindo. Precisa fazer sentido para você. Aquilo precisa te levar para um ponto positivo. Então, entra como um processo de coaching, né? Eu estou numa determinada situação e eu quero passar por um processo para que eu melhore, eu ascenda como espírito lá na frente, né? Então, esse é um dos trabalhos lindos que eu me apaixono a cada dia pela constelação, porque é um caminho sem volta. Quando você absorve toda a energia, né? Então, porque quando a gente faz, tá lá junto, a gente sente o campo, a gente sente a energia, é maravilhoso, é uma coisa assim muito diferente, né? Tá trabalhando junto na constelação com você. Bem diferente. E no processo que eu trabalho, eu uso comandos de apometria também, né, na própria constelação, porque a gente sente uma vibração. Aprende, não larga mais, né? Uma vibração densa, né? A gente entende também que a gente não está sozinho ali. Tem os nossos amparadores, né? Então, nós temos esses amparos, eu uso comandos de apometria, eu uso muito o Ho'oponopono também com a constelação, que traz um resultado fenomenal, e assim, ó, muito rápido, né? Porque assim, a gente está no movimento acelerativo, né? Parece que a gente precisa acordar da noite para o dia. Então, quanto mais recurso a gente absorver, que nos faça sentido, que faça essa transmutação energética, é o movimento do universo.
A gente está indo para um movimento de ascensão, de paz, de benevolência, e a gente precisa acreditar nisso, sabe? Porque não tem para onde fugir. Só tem o amor para ir. E precisa seguir esse caminho. O momento agora é bem isso, né? Acelerou todos esses pensamentos com relação às energias, a terapias, principalmente agora que o pessoal vai voltar, que vai precisar muito fazer terapia, porque o pessoal está ficando meio maluco, fica em casa fechado. Por isso que o pessoal não está respeitando muito, porque é uma coisa forçada, não é uma coisa de própria vontade. E aí as pessoas estão ficando assim meio maluquinhas, né? Estressadas, com depressão, casamentos estão acabando, a pessoa está ficando irritada, está brigando, está batendo mais, né? As mulheres estão sofrendo bastante. Exatamente, esse é um assunto bem interessante, Dô. Eu vou fazer uma live esses tempos agora com um advogado, um grande amigo meu, ele é da área da família, né? E ele tem me passado que a quantidade de processos que ele está recebendo de familiares que não estão conseguindo se interagir entre eles, que está tendo vários tipos de situações, e ele está, assim, realmente assustado com esse movimento. Ou seja, eu não sei mais quem eu sou, eu não estou me reconhecendo. Então tá difícil para todo mundo, né? E nessa hora que a gente, por exemplo, agora, fiz vários cursos em casa, acabei fazendo vários cursos, e cada vez me preparando mais para esse momento, porque eu sei que vai ser pauleira. Mesmo assim, mesmo em casa, eu atendi muitas pessoas online, no baralho, com a mesa, com os florais, com numerologia também. Então, o pessoal está sentindo necessidade de se melhorar, de se harmonizar, porque está vendo que vai pegar, vai começar a pegar no físico, e aí já o negócio complica mais, né, para tratar, porque a gente trata as energias, deixa harmonizado, mas quando tá pro físico, aí já é outro trabalho, já dá mais tempo para poder se curar de tudo aquilo que ela acabou mesmo fazendo para ela mesma, né? Sim, sim, sim. E aquela coisa que eu sempre falo contigo, né, Dô? Eu sou uma pessoa muito congruente comigo mesma, e eu realmente eu escolhi passar essa fase de pandemia comigo, porque eu tinha coisas para depurar com tudo isso. E como que eu vou ajudar a pessoa se eu não consigo me ajudar e se eu não olho para mim mesma, se eu não vou ajudar as pessoas, sabe? É aquilo que eu falo às vezes na cozinha, né? Para tu varrer a cozinha, tem que limpar a vassoura. Não adianta varrer a casa com a vassoura suja. Não. Precisa se limpar, precisa ter essa experiência de causa. E eu tenho uma experiência de causa muito grande, né? Então, eu entendo muitas situações, né, quando eu estou atendendo, estou com os meus pacientes, porque eu já vivi aquilo. E nos meus processos, eu também faço toda aquela adequação da alimentação, da dieta, né? Ou seja, muitas questões que você precisa olhar. Não é só uma dificuldade do meu relacionamento amoroso que eu estou tendo ali, que está me fazendo feliz. Não, é preciso abrir a sua mente e olhar tudo o que está em sua volta, que faz com que você descarregue ali naquele lugar. Então, precisa colocar as peças no lugar aos poucos. Só que, infelizmente, as pessoas querem tudo para ontem. Para Né? ontem. E quer uma fórmula mágica. Quer que você vá lá na mesa, faça um processo radiônico mágico. Paciência, fica Faça um anos floral fazendo. mágico. Não vai resolver, porque não adianta. Tá aqui, ó. Você precisa ter o entendimento do porquê você está passando por aquilo. O que você atraiu? O que você está vibrando? Qual é a sua energia vibracional que atrai toda essa questão que deixa a gente descompensado? Então, eu escolhi nesse momento, né? Agora, quando a gente voltar, já é uma outra questão, mas até agora eu escolhi ficar comigo. Então, eu não quis atender ninguém, exatamente por quê? Porque eu desci muito. Eu desci, mas assim, como uma boa xamanista, né? A gente passeia nas sombras, entende o que tem que entender ali, isso é viver xamanicamente, eu sempre falo. Aliás, meus tambores me ajudam muito aqui. E aí você volta. Quando você volta dessa sombra, você traz o significado. Então, o ser humano ele só consegue realmente
se entender quando ele integra as suas duas partes. Luz e sombra fazem parte de nós. Não adianta querer excluir a sombra, porque afinal de contas, a Não, luz a ela só sombra faz aparece na parte. sombra, né? A sombra faz parte da gente, é uma parte de nós que nós escondemos, mas ela faz parte de nós e a gente tem que Sim. entender aquela dor, aquele sofrimento e abraçar para ela poder se acalmar, porque senão, nos momentos mais difíceis, ela ó, aparece e te deixa em maus lençóis. Não, tem muito significado, e aquilo que a gente sempre fala, né, na mesa, na apometria, muitas vezes a manifestação no corpo físico já aconteceu há muito tempo lá, né, Dolores? Sim, sim. Né? Então, lá no campo do astral já aconteceu, e ali você está manifestando. Então, quando chega no físico, é que o negócio já está preto, né? Já Sim. danificou todos os outros corpos sutis para poder chegar no físico. Quando chega no físico, é isso que eu falo, tem Aí que já tratar as fica mais energias. difícil. É, E aí aí as pessoas têm o hábito de culpar, né? é, é. Então, o não julgamento é a minha maior dica, né, com essa conversa de hoje, é olhar tudo sem um julgamento, e por isso que com toda essa experiência que eu vivi, que é transformadora, eu sou muito grata com tudo isso, eu estou, né, com o Instituto, que é o Instituto Priscila Reis, Isso. e esse instituto, o objetivo é cuidar de pessoas, né? Então, a gente está confeccionando ali alguns produtos que está muito bacana, na verdade, eu já atendo, né, há um tempo, e agora eu estou formatando esse projeto que é para trabalhar com diversas terapias sistêmicas, não só para a gente se cuidar, para passar pelo processo, mas para trazer expansão de consciência. Nós vamos ter Sim, cursos daqui para frente. Então, teremos aí um leque de cursos, tudo focado nessa expansão de consciência. sim, sim, É esse o lógico. meu maior objetivo, você ter a compreensão do porquê você repete padrões. Sabe aquela pessoa que, meu, de novo acontecendo isso? Nossa, eu só arrumo homem tranqueira. Então, Eu não mereço isso, não né? mereço. Só Não comigo. consigo arrumar emprego de jeito nenhum. Eu fico 6 meses, sou mandada embora. Um ano eu sou mandada embora. Então, assim, não é. Essas questões elas precisam ser olhadas de vários ângulos. Não pode ser só uma terapia só. Precisa. Porque quando a gente passa por processos, eu falo por mim, tem coisas que eu só descobri na apometria. Então, Tem é coisas muito que foi o complexo, floral né? que trouxe, tem questões que foram a constelação, né? Então, assim, tudo tem um porquê de estar ligado. E eu senti muito forte no coração de fazer essa parceria, do qual você também está sempre junto nesse processo, nesse projeto, né? Você vai ser Isso. uma das membras, né? Membros, né? Do nosso membro, acho que nem existe, gente. Membro do nosso instituto, O pessoal entendeu. e o povo entendeu. Então, a Dolores é ótima, gente, naquele baralho cigano, vocês não têm noção. Ela põe aquelas mensagens do dia lá, todas bate para mim, todas, todas, todas. Eu falei para ela, a última que ela colocou lá, que eu ia receber uma notícia, né, oculta, nossa senhora, eu tenho que pôr uma live aqui para falar o que aconteceu, né? E ela é a minha testemunha dos fatos, né, eu falo, eu Isso vou aí. dividir com ela para poder o povo achar que eu não estou surtando, né? Porque é tanta coisa que realmente aconteceu que foi puxando, né? Foi saindo tudo para fora, assim. É. E com você também, né, Dô? Foi uma transformação grande todos esses Muito, processos. muito, me transformei muito. Desde que eu comecei com terapias há 4 anos, e vem sendo sempre uma escola, me mostrando as coisas que eu precisava melhorar como pessoa, aprendizados. Então, eu só tenho a agradecer tudo que tem acontecido. Ter trabalhado com bolos e doces foi uma forma de eu chegar até onde eu cheguei aqui, me deu suporte todo, fez eu conhecer várias pessoas, muitas pessoas, pessoas legais. Até hoje eu ofereço bolo, lógico, né? E me fez crescer e mostrar que tudo faz parte. As pessoas comem bolo, comiam meu bolo e sentiam a minha energia. Agora as pessoas tratam comigo, aquelas que faziam o bolo, elas continuam comigo, elas não me largaram. É Porque a uma coisa confiança, depende né? da outra, né? Então. Exatamente.
Elas precisam Exatamente. comer, precisam se tratar, precisam, o emocional também faz parte, né? Porque fazer uma festa, você tem que estar bem. Eu tinha que estar bem para poder fazer o bolo, para a pessoa se sentir bem, e ela sentia aquele amor que eu fazia as coisas para ela. Então, é muito gratificante. E a mesma coisa com as terapias. Tudo que a gente faz aqui, mesa, apometria, baralho, é tudo com amor. Todas essas terapias, como é que a gente escolhe? Elas escolhem a gente e a gente escolhe abraçá-las, né? Elas nos escolhem, realmente. E a gente faz o melhor de nós, a gente tira de dentro de nós aquilo que está guardado, porque eu acho que é uma combinação e elas nos chamam e a gente já tem aquele conhecimento, só a gente não sabe. Então, muitas descobertas nessa pandemia, para mim também foram muito importantes, essa parada, né? Eu me descobri com você, com Getúlio, fazer as lives, fazer vídeos, coisas que eu não fazia antes, né? Mostrar a mesa quântica para as pessoas, você mostrar o seu trabalho também, como sanitarista, como consteladora, eu acho importantíssimo. Tudo está ligado, tudo faz parte. Então, a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Aproveitar o momento que a gente está passando para ter novos insights, novas terapias, começar a utilizar tudo isso que está a nosso dispor para a gente se curar, né? Sim, sim. Aproveitar com a cabeça aberta, né? E eu acho que assim, Dolores, precisamos avaliar o quanto aquilo está sendo benéfico para mim, né? O quanto aquela situação, quanto aquele processo fez sentido no fato de eu estar indo para frente, de eu estar evoluindo, de eu estar agregando, se aquilo realmente está me trazendo algo de bom. Eu Sim. acho que isso, essas questões são os termômetros que a gente segue, né? Então, como profissional de saúde, né, eu falo, eu sou uma profissional de saúde, eu tenho esse embasamento, eu falo, não é só uma questão de absorção, de planejamento, de coisas de fora para dentro. O movimento, ele é de dentro para fora. Então, na questão da nutrição, é uma das paixões que eu tenho, né? Falar de saúde pública, que é o trabalho que eu faço na minha empresa, né? É um trabalho onde eu faço auditoria sanitária. Então, é você ir lá numa cozinha, por exemplo, você vai no açougue e você ensina uma educação sanitária. É um trabalho de respeito, é um trabalho de saúde pública, é um trabalho onde você olha quem vai comprar aquela refeição. É um trabalho difícil, é bem desafiador, né? Porque não tem essa cultura, entende? Então, eu saí de extremos. Um trabalho onde você é um auditor, que você tem que punir às vezes, que você tem que ser impositivo, e aí você volta para um campo onde você precisa ser mais holístico, você precisa saber equilibrar. Então, esse meu processo, ele foi muito lindo, exatamente por ter alcançado esse equilíbrio, né? Sim. De poder fazer essa junção. Hoje eu falo que eu sou nutricionista vibracional, né? Eu brinco com as meninas aqui, porque toda vez que eu vou falar dessa parte sanitária, eu não consigo mais falar de uma forma muito técnica. Eu sempre falo, nossa, você percebeu a energia daquele lugar hoje? Não estava legal, né? Mas também olha como ele fala, não vai, eu acho que é bom você só fazer cara de planta nesse momento, porque ele não vai absorver, entende? Então, assim, há anos atrás, imagina que eu ia falar isso. Eu ia ter uma outra postura, entendeu? Sim, mais Então, isso rígida, fez mais... uma diferença total, você saber ouvir, você saber entender, compreender o universo do outro, e entender que tem coisas que a gente não vai mudar, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Saber aceitar as coisas como elas são. E, Tá bom. principalmente, aceitar a si mesmo, como você é. Sim. Priscila, tá ficando longo já essa live, Que bom. então, vamos lá. A Priscila está oferecendo uma sessão de constelação sistêmica, eu estou oferecendo uma sessão de baralho cigano, tá? E é muito fácil para você participar do sorteio. É assim, você vai lá no meu Instagram, Dolores Melo Oficial, curte a foto, eu vou pôr outra foto lá, que é dessa live,
e você vai ter as outras instruções. Você vai curtir também a página da Priscila, vai seguir a página da Priscila e colocar 2 amigos lá nos comentários. O sorteio vai ser feito no sábado, tem um aplicativo que faz o sorteio, tá? E a gente vai divulgar às 10 horas da manhã. Então, pode colocar quantas vezes quiser, quantas pessoas quiser lá, quantas mais vezes você colocar, melhor, participa Sim, mais fácil. E a gente está agradecendo por você estar aqui conosco nessa live. Agradeço a Priscila, né, com amiga, certeza, obrigada. tá? Eu que Por agradeço. todas essas explicações, pela sua disposição, pelo seu trabalho, e mais para frente agora pelo Instituto Priscila Reis, né? Isso, o Instagram vocês podem seguir no Priscila Reis Oficial, né? Lá tem um instituto lá dentro. E aí você curtindo a página, você também já encontra lá o instituto, que ainda está em algumas execuções, né? Mas logo está no ar. Isso no online, né? Porque no físico ele já acontece, né, Dô? A gente já Isso, atende aqui. E então é isso. Eu que agradeço a oportunidade, a gente está sempre junto. isso aí. E no que precisar, estamos aí à disposição sempre. Vou adorar. Tá bom, então. Um beijo, Eu que até agradeço. Fiquem todos mais. com Deus. Se Tchau. cuida. Beijo.